tiraste vida, é a punta menor que tiraste em vida. Uma foice de concreto cinzenta cravada na BR-277 no quilômetro 108, na estrada que liga Campo Largo a Curitiba. Um monumento construído pelo arquiteto da capital federal do país. No seu topo, a imagem vazada de um trabalhador rural. Sobre a grama que o envolve, a lembrança do pedaço de terra que agora é sepulcro. A cruz cede lugar ao monumento. A causa, a esperança. Um nome, Antônio Tavares. A violação dos direitos humanos no campo vem se acentuando nos últimos 6 anos no estado do Paraná. Esse monumento marca o assassinato de Antônio Tavares Pereira e de tantos outros trabalhadores rurais que sonham com uma vida digna. Gigante pela própria natureza, no nosso país continente, as pessoas ainda morrem por lutarem por seus direitos. O governo do estado do Paraná, o governador Jaime Lerner, a partir do ano de 1999, construiu uma estratégia política para tentar aniquilar o MST. Esse aniquilamento previu que, desde prisão de militantes, despejos na madrugada, assassinatos, calúnia, despejo de assentamento, perseguições de forma geral, com o objetivo de parar a luta pela terra no estado do Paraná. Uma caravana de trabalhadores rurais do estado do Paraná estava se deslocando para Curitiba para participar da Jornada Nacional de Luta. Assim que os trabalhadores iniciaram a preparação no deslocamento de suas regiões em direção à capital, a polícia militar, durante toda a noite, acompanhou o deslocamento das caravanas, revistou todos os ônibus, tomou todas as foices, as bandeiras, os materiais de propaganda do MST. E na medida em que essa caravana se chegou na região de Campo Largo, a polícia militar bloqueou a BR, fez um bloqueio da BR, proibindo de que as caravanas de trabalhadores seguissem a sua caminhada em direção à capital. Eles utilizaram o mandato judicial e um interdito proibitório vencido, ilegal, portanto utilizaram uma peça jurídica sem nenhuma validade, porque já estava arquivada, e como de posse desse mandato frio, justificaram o bloqueio da BR. E esse bloqueio impediu que os trabalhadores continuassem a sua caminhada pacífica em direção à capital. Na medida em que os trabalhadores foram impedidos de seguir a viagem para Curitiba, todos os trabalhadores começaram a descer nos ônibus e se concentrar e se agrupar para discutir o que se faria perante, digamos, a proibição de seguir a nossa manifestação pacífica e ordeira. Desde as 7 horas da manhã até as 14 horas da tarde, do dia 2 de maio do ano 2000, a BR-277, do posto do pedágio Purunã até a entrada na polícia rodoviária em Curitiba, que dá em torno mais de 20 quilômetros, durante todas essas horas foi um conjunto de violências, de perseguições, de massacres patrocinado pela Polícia Militar. Então, autorizados pelo governo. Autorizados e assumidos pelo governador Jaime Lerner e pela Secretaria de Segurança Pública. Nós nunca vimos um aparato policial tão forte como o mobilizado pela Polícia de 2 de Maio. Então, todos os grupos especiais, o grupo de elite, batalhão de choque, cães, cavalo, helicóptero, bomba de gás, metralhadora, fuzil, um aparato de guerra para massacrar de forma intencional e dirigida os trabalhadores rurais desarmados, indefesos e pacíficos. Virei para a direita, naquele cordão de policiais ali, um ao lado do outro. Eles com as armas abaixadas. Na hora que eu virei, eu notei que um policial levantou a arma. Levantou a arma, só foi um pensamento de fugir naquela hora. Mas não deu tempo de cair no asfalto. E aí, aquele soco, não sabia o porquê que eu tinha caído, né? Aí tentei levantar, não consegui.
foi atingido aonde? Na perna esquerda. E porque até se quiser ver, eu posso até mostrar. Aí, eu tentando levantar, não conseguia, eu deitado mesmo, levantei a perna esquerda e olhei, já estava, parecia naquele momento, parecia que eu tinha perdido até a perna. Estava estraçalhado, a calça, tudo. E tudo lavado de sangue jorrando. Aí eu fiquei quieto ali e pedindo socorro. Mas ninguém podia chegar, porque naquele momento era muito tiro. Mesmo alguns companheiros que chegavam ali para me socorrer, e ali eu mesmo dizia para eles, não cheguem que vocês vão morrer. Além da viúva de Antônio Tavares Pereira, morto pela polícia militar com uma bala de alto calibre no abdômen, há outras que viram seus companheiros serem executados desde que foram implantadas, em 95, as operações de expulsão coordenadas pela Polícia do Estado do Paraná e a Milícia Privada dos Fazendeiros, organizados na União Democrática Ruralista. Um dia muito triste para mim, porque mexe com tudo que a gente, os dias para trás, né, há um ano atrás, tá muito triste. E como foi que aconteceu o assassinato do Antônio? Olha, eu não sei bem explicar, né, mas foi a polícia que atirou nele. Ele estava vindo numa manifestação? Exatamente. E daí eles atiraram, né? Eles não deixaram eles entrar até Curitiba, né? Foi aqui na BR, eles atiraram nele e ele veio a óbito. Tava lá, né? E aí ele tava lá e eles chegaram de noite, era 4 horas da manhã. Nem ele não sabe, porque quem tava junto disse que eles só chegaram atirando e quando viram ele estava caído. Mas se ele tivesse levado logo, eles tinham, ele não tinha morrido, né? Mas eles não deixaram. Se tivesse socorrido, porque só acertou um tiro na perna. E o despejo foi feito por policial ou por jagunço? Quem nós sabe é por jagunço. É muita tristeza, porque a gente vê que não é só o meu que aconteceu isso, é com muitos, né? Então a gente fica assim, né? Porque eu vejo que todos os parentes dos outros estão juntos, mas os meus não têm isso comigo. Porque os meus é contra, eles não me acompanham nenhum. O que aconteceu? Como o seu marido foi morto? Ele estava na fazenda São Francisco, ele foi despejado lá em Querência do Norte. Especialistas avaliam que a causa dos conflitos sangrentos no Paraná é a indisposição do governo para a resolução dos problemas sociais originados na luta pela terra, previstos na Lei de Reforma Agrária da Constituição de 88. Segundo o IBGE, de 1970 a 95, a situação da concentração de terras piorou visivelmente no Paraná. Há uma diminuição do número de estabelecimentos com menos de 50 hectares e um aumento daqueles com mais de 1.000 hectares. Bispo, o que é preciso ser feito para que vidas humanas não sejam perdidas na luta pela terra? Várias ações. Luta pela cidadania, dignidade humana, mas no caso do Brasil, sobretudo uma reforma agrária justa. Nós estamos numa campanha pela limitação do latifúndio, para que a própria Constituição dê condições para essa reforma agrária, porque como está hoje é quase impossível. A justiça social é uma meta que nós temos que alcançar. Nós precisamos fazer a reforma agrária quanto antes. Portanto, nós temos na Assembleia um fórum de debates e de discussão ampla de todos os temas que precisam ser colocados para que nós possamos construir um novo Paraná e um novo Brasil. Tribunal Internacional de Crimes do Latifúndio, especialistas internacionais voltaram sua atenção para os dados alarmantes encontrados no Paraná. 478 trabalhadores rurais presos, 16 assassinados, 7 torturados e mais de 300 feridos em conflitos no campo. Esse é o quadro da violência praticado pelo governo do Paraná nos últimos 6 anos. O Tribunal Internacional foi organizado por várias entidades de defesa dos direitos humanos para julgar os crimes cometidos pelo governo e pelos latifundiários do Paraná. Foi presidido por Hélio Bicudo, membro da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Esse tribunal, como tantos outros que já foram instituídos no Brasil, são tribunais de opinião, são tribunais simbólicos
né, que procuram mostrar à população o que muitas vezes a mídia não passa, né? O drama, o sofrimento, no caso, né, dos trabalhadores sem terra, que buscam um pedaço de terra para trabalharem, poderem viver dignamente, né? E são importantes também para uma reflexão, né, não só do povo em geral, mas também do governo, né, do executivo, do legislativo e do judiciário, para que na interpretação das leis, na composição das leis, tomem em conta, né, o sofrimento desse povo. Hoje se tem consciência, continuam sendo utilizados mecanismos de tortura, de violação de direitos sociais, de violação a direitos, inclusive, que nem sempre são vistos como direitos humanos, mas que são sociais e culturais, ainda durante o regime democrático. Não há tentativa de estimular a uma leitura diferenciada da testemunha, testemunhas um pouco colocadas na perspectiva de esclarecer a verdade e, acima de tudo, todas as medidas tomadas para que o processo tenha um cunho de que não se venha a ferir os direitos das partes envolvidas. Que os jurados, é óbvio, não vão estar emitindo uma sentença no sentido jurídico da coisa, mas vão estar emitindo uma manifestação legítima e, ao mesmo tempo, totalmente isenta no que diz respeito às questões de direitos humanos violadas no Paraná. Quem são as vítimas? Os trabalhadores rurais que lutam pela terra. Os acusados, representantes do governo, da segurança pública e da justiça do estado do Paraná. Durante o julgamento, 8 processos foram analisados. Todos se referem à violação dos direitos humanos, quanto à vida, à integridade física e psíquica, nos casos de despejos violentos e tortura, liberdade de ir e vir, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, impedimento do exercício profissional da advocacia, respeito ao direito de domicílio e ilegalidade da interceptação telefônica. Tinha um pessoal bem na frente lá cantando e eu fiquei junto com eles lá cantando quando a polícia atacou a gente, né? Tomei uma batida no olho, né, de um policial que bateu assim com o braço. Daí, no mesmo tempo, eu senti um soco muito forte no pé, né? Daí, quando eu olhei, estava sangrando e eu acabei caindo. Daí, passou a multidão, passaram por cima de mim, né? Daí veio uns companheiros, né, e me socorreram e me levaram para dentro do ônibus. Daí, os policiais entraram nesse momento, né? E passaram por mim, gritando, né, com quem estava lá dentro, mandando todo mundo cair no chão, ficar quietinho, né, porque o chumbo ia pegar. Daí meu pé estava no corredor, um policial passou com um cacetete, né, e deu uma cacetada no meu pé e jogou para o lado, né, para eles passarem, né. Quando decidimos, por volta das 4 horas da manhã, a seguir para a direção e estava no caminho certo do acampamento, nós caímos num brejo. Ao voltar a lanterna para tentar dar uma meia volta ali, vi que tinha pessoas escondidas, falei, tem gente aqui, iluminei os policiais. Do que eu iluminei, 4 policiais vieram armados, dando voz de prisão, mandando calar a boca, apagar as lanternas. Nesse momento eu me identifiquei, somos jornalistas. Com a mão na cabeça gritei, somos jornalistas da Folha de Londrina, não faça nada. E o policial gritava, cala a boca, não perguntei nada, cala a boca, e o tempo todo assim, até que ele mandou me algemar. Fui algemado, fiquei durante uns 5 minutos com a algema no braço, até que eu consegui convencer um policial a puxar a minha identificação de repórter. No que esse oficial que estava comandando os 3 policiais verificou que eu era repórter da Folha de Londrina, eu era jornalista mesmo, pegou e falou, ih, sujou, tira rapidinho a algema dele. Foi determinado pelo comando que nós ficássemos no local, sentados, imóveis, debaixo de chuva, um vento frio, sentado na grama molhada ali, sem se mexer, até que viesse a ordem superior. Você acredita que o governador Jaime Lerner sabe dessas ações durante a madrugada? Não só sabe, como ele estava bem informado da nossa prisão. Da prisão minha e do fotógrafo Mário César. Tanto é que 7 horas da noite ele ligou para o jornal para pedir desculpa pela ação. Conversou comigo, prometeu que iria fazer a apuração de todo esse caso.
queria investigar quem era o responsável por essa prisão arbitrária, ele mesmo usou esse termo, e que prometia toda e qualquer punição a quem fez isso. Coincidentemente, no mesmo momento em que ele falava comigo no telefone, os telejornais estavam colocando a declaração do secretário de Segurança na época, dizendo o contrário, que não houve prisão de jornalista nenhum, que o que ocorreu naquele momento foi que dois jornalistas foram abordados e convidados a permanecer num lugar seguro até que toda a desocupação terminasse. Como foi a ação dos policiais militares quando você ia entrar no acampamento? Bom, na verdade a gente tem impedido o acesso até as fazendas, mesmo identificando como advogado, a polícia nega o acesso até a área e a gente só consegue ter acesso à propriedade depois que os trabalhadores já foram rendidos e retirados da propriedade. Eu sofri duas agressões, uma no dia 26 de junho, quando tentava acompanhar uma negociação entre a polícia militar e os trabalhadores que estavam ocupando uma propriedade, a fazenda Rio Novo, em Querência do Norte, e fui abordado pelos policiais, arrastado até a viatura, jogado na viatura, e mesmo sendo identificado como advogado, só a partir de uma ordem do comando da polícia para dentro da viatura eles me liberaram. E ao me liberar, me jogaram novamente da viatura e esses policiais estavam todos sem identificação. É de pleno conhecimento do governo que essas ações são ilegais, porque todas elas foram devidamente registradas e formalizadas junto ao governo do estado e ao judiciário. E a posição que a gente acredita do governador é de defender um lado da questão e não promover efetivamente a reforma agrária para resolver o problema que está acontecendo. Entre as testemunhas do tribunal estava o major da Polícia Militar de Sergipe, que provou a possibilidade de realizar desocupações pacíficas. A gente tem experiência de negociação de conflitos agrários em que você sem tropa e buscando articular o Estado, os órgãos do Estado e os órgãos federais que trabalham essa questão agrária, você pode conseguir desocupações totalmente pacíficas. Sem terra não é bandido, então você tem que partir disso aí. E o segundo é que casos sociais, questões sociais não são casos de polícia. Então elas têm que ter uma solução política e social. Toda vez que você deixa que a polícia entra num problema social, além de não resolver, muitas vezes ela acaba causando outro. O governo do Paraná não apresentou um defensor, nem se deixou representar por um advogado indicado pela OAB. Em uma carta assinada pelo governador Jaime Lerner, o governo afirmou que não reconhecia a legitimidade do tribunal e que o considera de exceção, apenas um evento cênico. Quanto às acusações levantadas, Lerner desmente e desqualifica os processos. Todo tribunal é cênico e inevitavelmente tem uma divisão de espaço, tem todo o tribunal. Que é um tribunal de cunho político? Sim, é um tribunal de cunho político, sem dúvida. As pessoas que estamos participando nele temos um compromisso com os direitos humanos e isso é político. Agora, se é um tribunal partidista, não, sem dúvida não. Se o que quer dizer é que é um tribunal de um partido político, não, isso é mentira, isso não é verdade. Tem uma máxima que diz, né, que quem não comparece, confessa, né? Eu acho que o não comparecimento dele, né, e os ataques que ele fez, né, ao tribunal e as pessoas que compõem o tribunal, né, mostram uma falta de maturidade, né, política e uma falta do desconhecimento do que realmente é o Estado Democrático de Direito. Participaram do júri o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, advogados, juízes, além de intelectuais e representantes de entidades de defesa dos direitos humanos. Como observadores, representantes de entidades internacionais como a Via Campesina e a Associação das Mães da Praça de Maio. Diante das acusações e das provas e das testemunhas, como o senhor avalia a ação do governo do estado do Paraná? Bueno, los testimonios fueron más que evidentes como las pruebas acumuladas de las violaciones, fundamentalmente al movimiento de los sin tierra. Lógicamente que esta es responsabilidad del gobierno del estado de Paraná. Aquí la sentencia ha sido unánime, expuesta con mucha claridad y también hay recomendaciones de la presidencia del tribunal hacia el gobierno de Paraná. O que deve ser feito para acabar com essa impunidade e com a violação aos direitos humanos?
el respeto a la vida humana, el diálogo con el movimiento Los Sin Tierra, con los sectores sociales. Por lo visto no existe el diálogo entre el gobierno y el pueblo. Entonces hay que recomponer esos espacios de diálogo, de ver cuáles son los caminos de solución, porque la gente necesita dónde vivir, necesita de la tierra y de la produção para poder viver com dignidade. Durante 11 horas de julgamento, observadores e jurados acompanharam atentamente as acusações. O veredito final foi unânime, a condenação do governo do Paraná. Entretanto, para que esse tribunal não seja apenas um ato simbólico, a sociedade precisa se organizar, denunciar e lutar sempre para garantir os direitos humanos. Para acabar con la impunidad de la organización, hay que organizarse, luchar y pelear, no importa cuántos años lleve, no hay que ponerse un tiempo, los años que sean necesarios. Cuando no haya más madres, habrá hijos, habrá otros jóvenes, habrá otra gente, pero lo importante es comenzar la lucha y no parar, y no negociar, y no callar, y no claudicar. ¿Cómo construir un mundo mejor? Luchando en la calle. Las calles, las plazas tienen que ser nuestras y la tierra tiene que ser nuestra. El mundo mejor vendrá cuando esté mejor repartido todo, cuando no sea un mundo de pocos. Y creo que eso está en las manos nuestras, en las manos de los pueblos, que nos levantemos con dignidad como hace el Movimiento Sin Tierra, los que amo, porque creo que es el movimiento más maravilloso y más increíble que hay en este momento en el mundo. Extremadamente lindo ver tanta gente junta luchando por su dignidad y por sus derechos. E o que deve ser feito para a preservação dos direitos humanos no Brasil y en toda América Latina? Bueno, mi experiencia es mucho más en el Medio Oriente, pero me parece que la fórmula es la misma, tanto aquí como en el Medio Oriente. Es la verdad y la justicia, son las únicas formas em que se podem cuidar dos direitos humanos. Todos os governos ditatoriais e repressivos, cada vez que eles sentem a reação da sociedade, eles procuram criar versões fantasiosas para iludir a opinião pública e se defender. Mas a verdade é uma só. Os fatos ninguém altera. E esses, dia mais, dia menos, ou por tribunais como esse, ou pela história dos jornais, ou pela história registrada nas academias, virá à tona, dia mais ou dia menos. Os crimes que ocorreram aqui no estado do Paraná, eles dependem sim de uma mobilização muito grande da sociedade, dependem da intervenção unificada do Ministério Público. A intervenção isolada, ela se provou ineficaz. Depende da participação do Ministério Público Federal em algumas situações onde a competência é federal e fundamentalmente depende da fiscalização dos órgãos de direitos humanos federais e internacionais para que cesse esse processo de violência. Esses tribunais, todos eles, os tribunais dos povos, o Tribunal Bertrand Russell, o Tribunal dos Povos montado na Itália, todos esses são tribunais extremamente importantes porque eles têm a legitimidade que nasce dos povos exatamente. Ou seja, são tribunais éticos, são tribunais morais, eles têm o peso moral da sociedade. Isso é muito importante, é isso que lhe dá legitimidade, é isso que lhe dá validade e é isso que lhe dá importância. Ele não pune ninguém, não põe ninguém na cadeia, não tortura ninguém, não pega depoimentos que não sejam verdadeiros, falsos, não falsifica absolutamente nada. A sua única preocupação é julgar atitudes de estados, de governos, de pessoas, mas que tenham consequências sociais muito grandes. Então essa é a sua importância. Eles são tribunais morais. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Pétale a